O voto e a capacidade de manipulação das redes sociais hoje é um desafio para o Brasil e para o mundo. Estamos aqui no aniversário de 46 anos do Partido dos Trabalhadores com o secretário de comunicação do partido, Éden Valadares. Obrigada por receber a gente. Bom, eu começo com uma pergunta um pouco mais objetiva, né? O PT vai lançar uma nova campanha chamada Nova Primavera, se não me engano, no sábado, antes do presidente Lula chegar aqui. O senhor pode me explicar mais ou menos como é que vai ser essa campanha, quais são os diferenciais dela? Posso. A Nova Primavera é uma articulação, uma iniciativa do PT que a gente vem renovando a cada ano, a cada biênio. É uma campanha nacional de formação política da nossa militância e também aberta para simpatizantes. A ideia é que a gente tenha núcleos de formação política no Brasil inteiro. Nós somos um partido político que disputa eleição e que quer ganhar as eleições, mas também a gente tem um processo de formação política para disputar valores na sociedade, para formar consciência política, consciência de classe junto à classe trabalhadora. Então, a secretária Tássia, a nossa secretária de Formação Política, está à frente disso e nós faremos um lançamento. Digamos assim que é uma das joias da coroa do PT. A gente tem campanha de filiação geral e tem essa campanha de formação política. A Nova Primavera é uma iniciativa super importante com nossos núcleos de base em cada cidade, em cada comunidade, para formar a militância do PT. Quais são os temas que serão discutidos nessa campanha, neste ano? De formação política da Nova Sim. Primavera? Cara, como é um ano eleitoral, a gente acaba muito contaminado com as eleições, mas nós temos várias preocupações. Nós temos preocupações com relação à soberania do nosso país, em um cenário global muito desafiador, né? A soberania política, a autonomia dos Estados-nações, a soberania digital do nosso país. O presidente Lula, e a gente tem falado um bocado sobre colonialismo digital, então, do Brasil ter independência com relação à construção, à proteção e ao fluxo de dados e de informação. Hoje a gente tem transnacionais, as chamadas Big Techs, que acabam concentrando muito desse monopólio, eu vou chamar assim, da informação. Então isso também vai estar no nosso radar. Como vai estar no nosso radar a agenda do PT e a formação política voltada para isso. Uma preocupação com relação ao mundo do trabalho, a relação capital e trabalho, com relação, por exemplo, a essa nova classe trabalhadora que hoje está trabalhando em aplicativos. E nós temos o fim da jornada 6x1 sem redução de salário, o fim do feminicídio, enfim, uma série de pautas que pautam o Partido dos Trabalhadores e que vão pautar também a nossa formação política, como devem pautar o governo e a campanha, muito provavelmente. O senhor falou um pouco de monopólio digital. Como é que o partido vai disputar esse ambiente digital? Porque hoje em dia, né, as campanhas são feitas no ambiente digital, mas com esse impasse, assim, com essa preocupação em relação aos dados. Eu penso que não há paradoxo, uma coisa não elimina a outra. O PT deve estar organizado onde a militância do PT, onde o nosso eleitor, o nosso simpatizante está organizado, onde a sociedade brasileira está organizada. Repare, 99% dos brasileiros estão no WhatsApp, então não tem como nenhum partido político, o PT não seria diferente, não está organizado e não está disputando voto, disputando valores, disputando conceito, apresentando seu programa e seu projeto para o Brasil. Então nós temos muito orgulho, se você for comparar aí os principais partidos do Brasil, o PT lidera em todas as principais redes sociais, nós somos o partido com mais seguidores, com mais influência entre os partidos políticos. Então a gente tem que estar onde a sociedade está. Isso não encerra a nossa capacidade de ser crítico com relação a essas redes. Nós pensamos que quando a gente fala em regulação das redes, não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com a gente tentar censurar conteúdo prévio à opinião de ninguém. Tem a ver com transparência, com controle público, primeiramente. Então, nós entendemos que as Big Techs não podem estar acima da Constituição Federal ou das leis brasileiras. Vários países já caminharam nesse sentido. A Austrália já regulamentou, a Nova Zelândia já regulamentou, o continente europeu, a União Europeia também já fez a regulamentação, então não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhuma novidade. Então a gente tem dialogado com o Congresso Nacional, com as próprias empresas, com a sociedade como um todo, e a gente seguir na regulamentação. Como a gente tem defendido, o óbvio, aquilo que é crime na vida real também deve ser crime no âmbito da internet, também deve ser crime no âmbito das redes sociais. E não pode haver, aí de nenhuma maneira, que o poder público, ou a vontade pública, ou as leis, ou os valores democráticos brasileiros estejam submetidos ao lucro. O voto e a capacidade de manipulação das redes sociais hoje é um desafio para o Brasil e para o mundo. Hoje essas empresas concentram um poder de manipulação, de formação de opinião coletiva e individual muito forte, porque não tem transparência, por exemplo, sobre os algoritmos delas. Então, o
que a gente tem dito é que o voto não pode estar à mercê do interesse privado, tem que estar à mercê do interesse público. Assim como vocês da imprensa, vou chamar assim, as rádios, as TVs, os jornais, precisam ter uma cobertura de equilíbrio, por exemplo, na disputa eleitoral, nós entendemos que as redes sociais também têm que estar sob esse mesmo arcabouço de garantir a proteção das eleições, de garantir a lisura das eleições e não tender nem para um lado nem para o outro. Infelizmente, o que tem acontecido no mundo é uma certa tendência, eu vou dizer assim, evidências de tendência de comportamento dessas redes sociais pró-direita e não de equilíbrio. Isso foi assim em Madagascar, foi assim na Malásia, foi assim o que aconteceu no Nepal. Estou falando só de eventos recentes do último semestre. O que aconteceu nas eleições na Argentina, o que aconteceu no Peru, o que aconteceu no México. Tudo isso acende o sinal de alerta para o PT. A gente tem dialogado com o Congresso Nacional, são várias iniciativas no Congresso que prevêem a regulamentação e vou insistir. O que nós queremos é basicamente que dê transparência ao funcionamento das redes, a quem entrega, de quem recebe dinheiro, a que conteúdo é levado a quem, de forma isonômica, sabe? De forma independente e com controle público sobre isso. O público é da sociedade, não do governo, mas da sociedade e, sobretudo, que a gente faça o básico, aquilo que é crime na vida real seja crime na internet. Então, repare, se pedofilia é crime na vida real, deve ser também tipificado como crime na internet e não ter um ambiente propício para sua propagação. Isso vale, por exemplo, para a política do ódio, a propagação do ódio, como um todo. Se é crime, e é crime na vida real, você fazer apologia ao ódio, apologia à violência, como expediente político, nós entendemos que isso também deve ser respeitado no ambiente digital. Por fim, para ter um ambiente digital seguro para as crianças, para os adolescentes, para o cidadão e a cidadã brasileira como um todo, é por isso que a gente tem falado em regulamentação. Esses são os desafios, eu vou chamar assim, da soberania digital e da independência digital do Brasil. Quais são as outras influências que o senhor enxerga no pleito de 2026? O senhor falou que essa seria uma delas, quais seriam as outras? Nós temos algumas preocupações. Desde 2016, talvez, isso vem escalando no Brasil, que é a nossa preocupação com relação à desinformação e à manipulação. A desinformação é um jeito bonito de falar de mentira, de falar de fake news. Infelizmente, os processos eleitorais têm sido ainda muito impactados pela propagação, por vezes impulsionada, inclusive, sabe, monetizada, de informações de mentira e de fake news, o que deixa desprotegido o nosso trabalho enquanto dirigente partidário, o nosso trabalho enquanto candidatos e candidatas, enquanto partido político, mas também o trabalho de vocês enquanto jornalistas que prezam pela checagem dos fatos, sabe, pela verdade, enfim. Esse é um desafio. O outro desafio é a manipulação. Nós vamos para a eleição em que talvez a gente tenha encontrado um nível de elaboração de conteúdo, de sofisticação na elaboração de conteúdo da inteligência artificial, por exemplo, que confunde o eleitor, que confunde a eleitora. Todos nós já nos deparamos com alguma manipulação de inteligência artificial, seja de áudio, seja de vídeo, em que personagens são criados para promover evento, para vender produto ou para mentir na política. Nós entendemos e estamos dialogando com o Tribunal Superior Eleitoral que é preciso remontar aquela equipe de contra-informação ou contra-desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, que o TSE tem um investimento em técnicos e em tecnologia suficientemente robusto para fazer frente a quem quer manipular as eleições no Brasil. Isso demanda investimento, isso demanda capacitação. Nós do PT estamos nos colocando à disposição. Nós do PT, do PCdoB, do PV, do PSB, enfim, estamos nos colocando à disposição do tribunal para ajudar nesse sentido, para que a gente garanta a integridade das eleições no Brasil. Não dá para a gente ir para as eleições em que você não sabe se aquele vídeo é verdadeiro, se aquela opinião é verdadeira ou não. O que nós estamos sugerindo é que já no provedor, ou já na ferramenta que desenvolve a inteligência artificial, saia com um selo, saia com um carimbo dizendo, olha, esse conteúdo aqui, sabe, foi desenvolvido pela inteligência artificial. Isso pode ajudar o cidadão, a cidadã, o eleitor, a eleitora a identificar o que é de verdade ou o que é de mentira, o que foi feito espontaneamente, o que foi feito genuinamente e aquilo que foi fruto de inteligência artificial. Secretário, mudando só um pouquinho de assunto, o partido tem investido, ao longo do último ano nessa disputa contra o andar de cima. Eu queria saber, isso vai aparecer na campanha? Eu diria que no último ano não, eu diria que a fundação do PT, se você me permite, o PT nasce com o propósito de inverter a lógica de concentração de riqueza, de concentração de oportunidade no Brasil.
seja a concentração em uma classe social, seja a concentração regional ou as desigualdades que tanto afetam e até envergonham o nosso país, entre homens e mulheres, a desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade entre negros e a população não negra, sabe, entre indígenas, enfim, há uma série de desigualdades que infelizmente marcam o nosso país. Então o PT nasce como uma indignação a isso. Nesse último ano me parece que isso vem mais à pauta por conta das iniciativas do governo. Pela primeira vez a gente conseguiu avançar. O governo do presidente Lula conseguiu aprovar uma reforma tributária que há 40 anos o Congresso Nacional vinha debatendo. 40 anos, gente. E é a primeira vez que a gente consegue aprovar uma medida que dá isenção ao trabalhador e à trabalhadora, ou seja, quem ganha até R$5.000 já a partir do mês passado de janeiro não paga imposto de renda zero para o trabalhador. E quem vai pagar essa conta pela primeira vez na história do nosso país é o que a gente chamou, que você chamou de andar de cima. São, 140 mil pessoas que ganham bilhões e que contribuíam muito pouco para saldar, digamos, essa desigualdade. Então, acho que veio à baila porque é a primeira vez que o trabalhador ganhando até 5 mil vai estar isento e é a primeira vez que a gente consegue taxar os super ricos, é a primeira vez que a gente consegue taxar o andar de cima. O ministro Haddad usa uma analogia que eu acho muito boa. Todo mundo no edifício pagava condomínio, menos a cobertura. É a primeira vez que a cobertura está pagando condomínio junto com o resto do povo. Secretário, outro tema que é muito antecipado, né, para essas eleições é o tema da segurança pública. Como é que o partido está articulando para enfrentar esse debate? Como prioridade zero do PT, estará no nosso programa de governo, o programa de governo do presidente Lula. Me parece que a direita, no último ano, nos últimos 2 anos, vem perdendo talvez muita plataforma, muito discurso. Eles não querem mais falar de corrupção, depois que defenderam a anistia, dosimetria e impunidade. Não querem mais falar de orgulho nacional, de patriotismo, depois que Eduardo Bolsonaro foi para outro país articular contra a economia brasileira e restou para eles o debate da segurança pública. Nós estamos muito à vontade de debater segurança pública. É no governo do presidente Lula que a gente colocou a Polícia Federal, a Receita Federal, os órgãos de controle para perseguir o dinheiro e capturar de volta o dinheiro de quem financia o crime organizado no Brasil. O problema não está só na ponta, não está só na comunidade, não está só na rua, não está só na avenida, não está só, nas comunidades do Brasil. O problema está também, ou sobretudo, naqueles que financiam, lavam dinheiro e acabam realimentando o problema da insegurança no Brasil. Então, nós estamos muito a cavaleiro. O presidente Lula propôs o projeto antifacção, está a PEC da segurança em tramitação no Congresso. Essas são 2 prioridades que o presidente Lula apresentou na sua agenda, agora essa semana no Congresso Nacional, e nós do PT estamos muito tranquilos em fazer esse debate. É um problema que está na pauta do povo brasileiro, que atinge, sobretudo, as capitais e as grandes cidades, mas também o conjunto da sociedade tem preocupação com relação à segurança, e nós queremos ter uma PEC para que o governo federal tenha papel, junto com os governos estaduais, os municípios, as instituições republicanas e a sociedade civil, em um grande pacto pela vida e um grande pacto contra o crime organizado no país. Insisto, fomos nós, nesse governo do presidente Lula, que criamos iniciativas que identificaram a lavagem de dinheiro, que identificaram onde o dinheiro das organizações criminosas está circulando no país e, pela primeira vez, a gente conseguiu capturar, digamos assim, também esse andar de cima com relação ao crime organizado. Então, a segurança pública é uma preocupação da sociedade, é uma preocupação do PT. Nós estamos muito à vontade de debater com a nossa oposição e comparar os 2 governos. Comparar os 4 anos de Lula com o que foram os 4 anos do governo da direita do ex-presidente condenado e preso inelegível Bolsonaro. Ele prometeu ser o salvador da pátria nesse tema, que ia colocar uma arma na mão de cada brasileiro e que a segurança, a gente teria um estado de segurança no país. Aconteceu o contrário. Essas armas acabaram na mão de bandidos e a gente gerou mais violência no país. Então, essa coisa de um cara sozinho vai resolver, eu sou o porretão, o salvador da pátria, o super-herói, o Brasil já testou e já reprovou. Então, o presidente Lula está chamando a sociedade, o Congresso Nacional, os governadores para a gente construir, insisto, um pacto contra o crime e um pacto pela vida no Brasil. A gente já está tendo construção de algum mote de campanha, algum detalhe que você pode antecipar para a gente? Ainda não. Está muito cedo e a gente tem dialogado muito com o governo. Repare, o presidente Lula tem 6 meses de governo, no mínimo, antes da eleição.
Ele tem 1 ano de governo ainda, mas ele tem 6 meses de governo no mínimo. Então, esse lançamento do aniversário do PT, a vinda dele aqui no sábado, agora dia 7, não é lançamento de pré-campanha, nós estamos antecipando o processo eleitoral. É o PT celebrando seus 46 anos de luta ao lado dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, do povo mais pobre desse país, reconhecendo o PT como o principal instrumento político dessa luta, da luta daqueles que mais precisam, dos que nunca tiveram voz e vez. Campanha a gente vai resolver mais na frente. O presidente Lula apresentou uma agenda para o Brasil esse final de semana, o PT está apresentando uma agenda e insiste que vai passar por a gente debater o problema da mobilidade e do acesso dos trabalhadores ao transporte público urbano, o problema dos engarrafamentos do trânsito nas cidades, que tem a ver com a tarifa zero. 132 cidades no Brasil já implementam a tarifa zero e nós queremos debater se nós podemos fazer uma política nacional de tarifa zero no Brasil. Como nós queremos debater o fim da escala 6x1 sem redução de salário. Vários países já mostraram que não gera improdutividade, ao contrário, a economia cresce ainda mais, gera mais emprego, mais gente é inserida no mercado de trabalho, porque nós queremos debater também o processo que me parece que a classe trabalhadora, as nossas gerações estão vivendo, que é um processo de exaustão. Parece que está todo mundo exausto do trabalho, parece que está todo mundo assoberbado de trabalho, parece que a gente dorme para trabalhar e acorda para trabalhar. Isso eu estou falando da escala 6x1, sem falar naqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão, por exemplo, como eu citei antes, trabalhando para aplicativos, para um algoritmo que está lá no Vale do Silício ou na Califórnia, a gente não sabe quem é o patrão, não tem direito a nada, nem a seguridade, nem a assistência social. Então o debate sobre a 6x1 tem a ver com isso. Então, tem 6 meses de governo, o presidente Lula ainda quer fazer muita coisa, tem muita obra para ser entregue. E quando ele fala em reconstruir o Brasil, foi reconstruir o cinturão de proteção social, porque tinha acabado. Nós reconstruímos 70 programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Farmácia Popular e por aí vai. Mas também tem infraestrutura. Nós estamos resgatando a capacidade do país com o PAC, com o novo PAC, de ter novamente investimento em infraestrutura no país, portos, aeroportos, estradas, enfim, desenvolvimento que gera emprego, que gera renda, que gera prosperidade para o nosso país. Muito obrigada, secretário.